Um chamado a, a, ao avivamento da oração. Apocalipse 5, do 1 ao 8, fala das harpas e taças, que corresponde à primeira vinda do Senhor Jesus. Então, naquele momento, houve um grande avivamento de oração, começando por Ana, Simeão, João Batista, e se espalhando, certo? E nos últimos dias, em Apocalipse 8, do 1 ao 5, nós vemos a mesma movimentação acontecendo. Então, é importante que a gente entenda o que a noiva deve orar. Isso acho que é a grande pergunta, né? Nós estamos diante de dias que correspondem ao 11º mês do calendário bíblico, e eu quero salientar que é o calendário bíblico, não é o calendário judeu, não é um calendário hebraico, não é um calendário católico, é um calendário bíblico, é um calendário estabelecido por Deus. A partir da Pessah, da Páscoa, da saída do Egito, no Êxodo, ele estabelece que no 14º dia do primeiro mês, e aí ele estabelece, então, o calendário bíblico. E nós estamos no 11º mês, antecedendo o Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que marca as últimas festas das 7 festas bíblicas. E esse é um ciclo muito importante. É nesse ciclo que antecede a festa das trombetas, que é o toque do shofar, que acontecem todas as grandes guerras mundiais. É nesse ciclo que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e é nesse ciclo que vai acontecer também a Terceira. São dias de purificação, são dias de arrependimento, são dias em que, costumeiramente, de acordo com a tradição rabínica, a tradição bíblica, são dias de reflexão, e aonde a gente tem por base três mandatos, que é o Tefilá, Tzedaká e Techuvá. Tefilá é a oração, Tzedaká, atos de justiça, e Techuvá, arrependimento. Né? São essas 3 demandas que a gente precisa desenvolver nesses dias e também estimular para que haja, no meio do corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, essas 3 demandas, Tefilá, Techuvá e Tzedaká. E eu já vou metralhando, né? Eu já vou falando, desculpa, eu vou tentar pisar no freio aqui. De vez em quando eu solto uma primeira, depois eu vou que vou. Me perdoe por isso, é só assim mesmo. Mas tem um fogo queimando no meu coração de poder participar desse tempo e daquilo que o Pai tem feito nesses dias. Então, eu queria começar adorando o Senhor, se vocês me permitirem. E eu creio muito no que a música pode produzir como instrumento de adoração. Não que a música seja o único instrumento de adoração, mas quando o Davi ele entende a movimentação do tabernáculo, uma das coisas que ele estabelece com três líderes é a música. E ele estabelece lá Asaf, Gemã e Redutum, cada um especialista numa parte da música. Um no ritmo, outro na melodia e outro na harmonia. O ritmo faz com que o nosso corpo se conecte com as coisas espirituais. A melodia faz com que nossa alma se conecte com as coisas espirituais. E a harmonia faz com que o nosso espírito se conecte com as coisas espirituais. Então, a música ela foi construída como um agente profético para ativar o profético. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti.
tua é a glória. Tu és digno de tudo, oh, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Day and night, night and day, my incense arise. Day and night, night and day, my incense arise. Day and night, night and day, my incense arise. Day and night, night and day, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Não há outro Deus igual na terra. Sim, Jesus, exaltamos o teu nome, todo-poderoso. Tu és grandioso, não há outro igual a ti, Jesus. Tu és digno, Jesus. Senhor, nós exaltamos o seu nome, Pai. Levantamos o seu nome em justiça e retidão, Pai. Declaramos que tu eras, tu é e tu sempre será o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a dignidade, a nossa devoção, Senhor. Nós nos prostramos diante da tua glória e elevamos o teu nome em justiça, elevamos o teu nome em poder, elevamos o teu nome em sabedoria. Tu reina para todo sempre, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro igual na terra e no céu, Jesus. Tu és poderoso, és Emanuel. Não há outro igual a ti, Senhor. Toda a força do universo está centralizada em Jesus. Toda a força do universo está centralizado em Jesus. Por isso te adoramos, Senhor. Vem e tome o teu lugar. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Nós chamamos você, Espírito de sabedoria e revelação, Espírito de discernimento.
Nós chamamos a sua presença, nos submetemos à sua presença nessa noite, Pai. Leva-nos ao lugar, leva-nos ao lugar, aonde tu se revela o santo. Sim, Jesus, clamamos pela sua presença. Queremos olhar em seus olhos e entender o que você carrega, Pai. Por isso, traga-nos a sabedoria que vem do alto, labassurianda, labassuquiterianda. Oh, venha, Espírito de súplica e arrependimento. Esteja conosco nesse momento, aquece nosso coração, aquece-nos com a sabedoria que só você carrega. Você é o perfeito, você é o majestoso, você é o incomparável, você é o único soberano, digno de todas as coisas, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, fonte eterna de toda graça e sabedoria. Nós exaltamos o teu nome em amor, nós exaltamos o teu nome em justiça. Tu és, tu era e tu sempre serás Rei dos Reis, digno da nossa adoração, digno do nosso elogio. Abassurianda, abas. Invade-nos, Senhor, invade-nos nesse lugar, invade-nos onde nós estivermos agora. Chama que queima da sala do trono, chama que queima da sala do trono, venha queimar em nós, venha queimar em nós. Chama que queima na sala do trono, chama que queima na sala do trono, venha queimar em nós. Sim, Espírito, queima com o teu fogo eterno, queima-nos, invade-nos, incendeia-nos, Pai, nessa noite. Nós te pedimos, traga-nos a tua palavra profética, Pai. Traga-nos o teu direcionamento para as nações. É assim que eu oro nessa noite, Pai. É assim que eu me posiciono junto com os meus irmãos nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Acho que está alto essa... Glória a Deus. Não dá vontade de parar, né? Por nós, a gente continua aqui. Glória a Deus. Mas, amém. Eu vou chamar a Lívia Uhum. para ela estar traduzindo para o espanhol. Pode ser, Lívia? Ah, pode ser, sim. Boa tarde, gente. Tá bom? Vamos lá. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão um pouquinho sobre esses dois momentos, na primeira e segunda vinda do Senhor Jesus. Só um momento, rapidinho. Nós poderíamos combinar, assim, falar em frases curtas e eu vou traduzindo. Eu acho que fica fluido. Pronto, fechou. Então, eu quero falar sobre dois momentos do plano de Deus. Bueno, me gustaría hablar de dos momentos del plan de Dios. Sim. O primeiro momento na primeira vinda e o segundo momento na segunda vinda. El primer momento en la primera vinda, el segundo en la segunda venida. Certo. Nesses dois momentos, aconteceu um grande avivamento de oração. En estos dos momentos pasaron dos momentos de Oração, intercessão. intercesión. Sim. Quando, logo após as cartas às igrejas do Apocalipse, Luego en las cartas a la iglesia del Apocalipsis, nós vemos no capítulo 5 de Apocalipse, vemos en el capítulo 5 de este libro, quando nós podemos ler, eu acho que é importante a gente ler. donde podemos leer, vamos a leer todos. Sim. E conforme a gente for lendo, eu quero destacar algumas coisas. Mediante vamos a leyendo, voy a poner en destaque algunas cosas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Pode ler. Eu vou ler um versículo e você traduz, pode ser? É porque eu teria que abrir a Bíblia em espanhol. Só um instantinho. Acredito que quem precisa da Bíblia em espanhol consegue acompanhar. Pode ser. Traduzir.
Pode ser, não Ok, precisa pronto. traduzir. Então vamos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Primeira questão que eu gostaria de destacar aqui, Me gustaría destacar primeramente acá, assim como Atos é continuidade do livro de Lucas, de la misma manera como Actos, Hechos, es continuidad del libro de San Lucas, o Apocalipse é a continuidade da revelação de Daniel. el Apocalipsis es continuidad de la revelación de Daniel. Quando você chega no capítulo 12 de Daniel, Cuando llegamos en el capítulo 2 de Daniel, existe uma parte que Daniel pergunta para um ancião de dias sobre as Hay coisas una- futuras. hay una parte donde Daniel pregunta al Señor de Días, al anciano de Días, acerca de las cosas futuras, Quando acontecerão? cuándo iban a pasar. E o ancião de dias fala, sela essa parte do livro. Y el anciano de Días habla, sela esta parte del libro. Essa parte do livro de Daniel, que é selado, Esta parte del libro de Daniel, que es cerrado, sellado, os selos são tirados exatamente nesse momento. los sellos son sacados en este exacto momento. E por que é importante a gente entender isso? ¿Y por qué es importante entendemos esto? Porque é como se o tempo tivesse parado Porque es como si el tiempo estuviera parado. durante 550 anos, mais ou menos, entre a revelação de Daniel e a primeira vinda. Durante 550 años más o menos, entre la revelación de Daniel y la primera venida. Não houveram mais movimentações proféticas. No hubo más manifestaciones proféticas. Houve um silêncio no céu. Hubo un silencio en el cielo. E nesse momento, En este momento, nós vemos que aquela parte do livro de Daniel que estava selada, vemos que aquella parte del libro de Daniel que estaba cerrada, quando Cristo se entrega na cruz, cuando Cristo se entrega en la cruz, a primeira coisa que ele chega e faz no céu la primera cosa que él, cuando llega en el cielo, hace, ele é convidado a tirar os selos. es convidado a sacar los sellos, Versículo invitado 2, a sacar el sellos. invitado a sacar Sim. as selos, sim. E vi um anjo forte, versículo 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, nesse momento, João tem a revelação de Jesus chegando aos céus. Entonces, en este momento, San Juan, tiene la visión del Señor Jesús llegando al cielo. E ele, então, é convidado a desatar os selos. Entonces, él es invitado a sacar los sellos. E veio e tomou o livro, versículo 7. E veio e tomou, Vamos a leer el verso 7. isso, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Certo? Então, nesse momento, nós vemos Entonces, en este momento vemos acá que há uma movimentação de adoração e intercessão acontecendo no céu. que hay un movimiento de adoración e intercesión pasando en el cielo. E esse movimento de adoração e intercessão, ele é cumulativo. Y este movimiento de intercesión y adoración es cumulativo. Ou seja, são orações que vão se acumulando conforme elas acontecem. O sea, son oraciones que se van acumulando en el momento en que pasan. E da mesma maneira
que isso aconteceu nesse momento nos céus, Y de la misma manera que esto pasó en el cielo, eu quero convidar os irmãos a abrir agora em Apocalipse 8, ahora yo invito a todos a abrir en Apocalipsis 8 e nós vamos ver que há uma segunda movimentação da mesma forma. vamos a ver que hay una segunda movimentación de la misma manera. Então, o texto fala o seguinte, Apocalipse 8, eu vou ler do 1 ao 5. Voy a leer. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dada muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o que nós vemos desencadeando o toque das trombetas? Entonces, en este momento, lo que vemos con el desencadenar de las trompetas, del sonido de las trompetas, É a arma que vai destravar esse momento escatológico. es lo que va a destrabar este momento escatológico. São as orações dos santos. Son las oraciones de los santos. E é interessante os irmãos observarem Muy interesante observar que que o texto começa falando que quando isso acontece, há um silêncio no céu por meia hora. el texto empieza hablando que hay un silencio en el cielo por media hora. E quem estuda as escrituras sabe que só existia um momento no tabernáculo onde isso acontecia. Y quien estudia las escrituras saben que hay solamente un lugar donde habla acerca de eso. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, Cuando el sumo sacerdote, una vez por año, acessava o Santo dos Santos tenía acceso a los santos de los santos durante o dia do perdão, a lo largo del día del perdón, que nós chamamos de Yom Kippur. lo que llamamos de Yom Kippur. A estrutura do plano de Deus nas escrituras, La estructura del plan de Dios en las escrituras ela é distribuída através de 7 festas. es distribuida a través de 7 fiestas. As 3 primeiras acontecem na primavera, Las 3 primeras pasan en la primavera, a quarta acontece no início do verão, la cuarta al inicio del verón e as últimas 3 y las acontecem últimas, no perdón, outono. y las últimas 3 en el otoño. Essas festas, elas simbolizam o encargo sacerdotal de Jesus. Estas fiestas simbolizan el encargo sacerdotal de Jesús. Jesus cumpriu de maneira literal as 4 primeiras festas na primeira vinda. Jesús logró de modo literal las 4 primeras fiestas en la primera venida. Ele foi o pão sem fermento, Él fue el pan sin polvo de hornear. ele foi, imagina que é difícil, ele foi as primícias, o primeiro de muitos, Él fue las primicias, el primer de muchos. ele foi o cordeiro sacrificado na Páscoa, Fue el cordero sacrificado en la Pascua. e ele derramou do seu espírito no Pentecostes. Derramó de su espíritu en el Pentecostes. Essas 7 festas, elas definem também o tamanho do plano de Deus, a demora do plano de Deus do início ao fim para ele concluir o seu plano. Las 7 fiestas representan la demora, el tiempo que Dios pasó a cumplir sus planes. Eles simbolizam os 7 dias da semana,
simbolizan los 7 días de la semana e 7 Espíritos de Deus. y los 7 espíritus de Dios. Para cada dia, a Bíblia diz que se equivalem a 1000 anos. Para cada día, en la Biblia habla que eso equivale a 1000 años. Existem 4 versículos, 4 textos na Bíblia, onde a Bíblia afirma que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Hay 4 versos en la Biblia donde habla que un día es como si fuera 1000 años y 1000 años como si fuera un día. Nós chamamos isso de semana profética. Llamamos eso de semana profética. Isso significa que nós entendemos que o plano de Deus ele se completa em 7000 anos. Y eso significa que el plan de Dios se cumple en 7000 años. Nós estamos hoje, de acordo com o calendário bíblico, no ano de 5782. Hoy, de acuerdo al calendario bíblico, estamos en el año de 5782. 5782. Isso. Se nós voltarmos lá no início, a gente Se vai regre- chegar na seguinte conta. Si regresáramos al inicio, vamos a llegar en el siguiente resultado. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Adán hasta Abraham, 2000 años, 2 dias. 2 días, perdón. 2000 anos, 2 dias, é a mesma coisa. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Abraham hasta Jesús, más 2000 años. Então, Jesus veio no 4º dia. Entonces, Jesús vino en el 4º día. 4000 anos da criação. 4000 años de la creación. Por isso que quando ele vai ressuscitar Lázaro, Por eso, cuando él realiza la resurrección de Lázaro, ele demora 4 dias. él demora 4 días. Ele estava apontando para o tempo profético da sua vinda. Él ya estaba indicando para el tiempo profético de su vida. E é por isso também que a partir de Jesus, Y por eso también, a partir de Jesús, o próprio Jesus e os apóstolos el propio Jesús y sus apóstoles começam a usar o termo os últimos dias. empiezan a utilizar el término los últimos días, Porque já tinha se passado mais da metade da semana. porque ya había pasado más de la mitad de la semana. Então, entramos nos últimos dias. Entonces, entramos en los últimos días. Assim como Jesus cumpriu literalmente as 4 primeiras festas nele, De la misma manera como Jesús cumplió la fiesta de los 4 primeros días en él, ele também vai cumprir as últimas 3 festas. él también va a cumplir las últimas 3 fiestas. Assim como ele veio literalmente durante o período dessas festas, De la misma forma como vino en el periodo de estas fiestas, ou seja, a festa da primavera acontece na primavera. o sea, la fiesta de la primavera pasa en la primavera. Então, ele também, a gente sabe através disso que ele vai voltar nas festas de outono. Entonces, sabemos también que va a regresar en la fiesta de otoño. Por isso, nós chamamos festa das trombetas, Por eso llamamos fiesta de las trompetas, dia do perdão Día del Perdón e bodas do cordeiro, que é Sukkot. y Bodas del Cordero, que es Sukkot. Sukkot em hebraico, certo? Sí. E esse período onde nós estamos, E ele nesse antecede, perdão, Tranquilo, pode falar. esse período onde nós estamos, ele antecede essas últimas 3 festas. Y en este periodo que estamos, antecede estas últimas 3 fiestas. Esse ano, a festa das trombetas En este año, la fiesta de las trompetas começa dia 25 de setembro no nosso calendário. empieza en el día 25 de septiembre de nuestro calendario. E isso é tão importante a gente saber, Y esto es tan importante de que sepamos, porque é através desses ciclos porque por medio de estos ciclos é que Deus libera o seu plano eterno. es que Dios va a liberar su plan eterno.
dessa forma, isso é tão importante só para você entender, De esta manera, esto es re importante, ¿eh? porque, olha só, Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, Mira, Salomón, como cuando va a inaugurar el templo, ele espera quase um ano. él va a esperar casi un año. Ele tinha concluído a construção. Tenía terminado, concluido la construcción, Mas ele espera chegar no tempo da festa das cabanas. pero él espera llegar en el tiempo de la fiesta de las cabanas, Porque ele sabia que aquele era o ciclo que marcava o casamento do cordeiro. de las tiendas, perdón, porque él sabía que era el tiempo que iba a marcar O casamento do cordeiro, as bodas do cordeiro. las bodas del Cordero. Então, esses ciclos, eles são extremamente importantes porque Deus respeita as suas leis. Entonces, son ciclos re importantes porque Dios respeta sus leyes. Por isso é importante a gente ter uma nova revelação, não, mas uma restauração na revelação do profético. Por eso es muy importante que tengamos una restauración en la revelación del profético. Porque nós, como igreja, não podemos estar desalinhados desses ciclos. Porque como iglesia no podemos quedarnos desalienados de estos ciclos. E a Bíblia nos diz que uma das tarefas do anticristo, do espírito do anticristo, Y en la Biblia habla que una de las tareas del anticristo era mudar o calendário bíblico, era cambiar el calendario bíblico, para que a gente não soubesse o dia e nem a hora. para que no sepamos el día ni la hora. Daí você me fala assim, mas Assis, Pero vos me dices, así, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. la Biblia habla que nadie sabe el día ni la hora. Mas eu não sei se vocês têm uma informação muito importante. Pero yo no sé si ustedes tienen una información importante. A maior parte dos escritos originais encontrados em Qumran, no Mar Morto, La mayor parte de los escritos encontrados en Qumran, Qumran, en el Mar Muerto, sim, escritos dos evangelhos, son escritos de los evangelios, não trazia essa frase. no traigan esta frase. Essa frase foi acrescentada depois. Fue acrecentada después, añadida Pela Igreja Católica. por la Iglesia Católica. Tem um outro texto que também é usado como desculpa, Hay un otro texto que es utilizado como una excusa para que a gente não se preocupe com a compreensão da vinda do Senhor. para que no nos preocupemos con la venida del Señor, Que fala, o dia do Senhor virá como um ladrão. que habla, el día del Señor será como uno que roba. Ah, então, mas na verdade, quando Paulo fala isso em Tessalonicenses, Pero en realidad, cuando San Pablo habla acerca de eso en Tesalonicenses, ele diz que nós não estamos dormindo, él dice que nosotros no estamos acostados para que esse dia nos pegue como um ladrão. para que este día llegue a nosotros como uno que roba. E em Apocalipse 3, versículo 3, En Apocalipsis 3, verso 3, fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. Então, esse texto diz que tem uma condição. entonces este texto habla que hay una condición. Se não vigiar, Si no estuviéramos vigilantes, nós não podemos vigiar. nosotros no podemos vigilar. Se nós não entendemos os ciclos do Senhor. Si no entendemos los ciclos del Señor. Então, para nós orarmos da maneira correta, Entonces,
para que intercedamos de manera correcta, nós precisamos restaurar o calendário de Deus. tenemos que restaurar el calendario de Dios. Muitas pessoas ficam me perguntando com relação à escatologia. Mucha gente me pregunta acerca de la escatología. Nós já estamos nos princípios das dores. Nosotros ya estamos en el principio de los dolores. E eu digo que sim. Y yo digo que sí, Porque como uma mãe, quando está para dar à luz, sente dor? porque como una madre, una mamá, siente dolores cuando está para dar la luz. São as contrações. Son las contracciones. E Romanos 8 diz assim, En Romanos 8 dice, o espírito geme, el espíritu geme, a criação geme, la creación geme, e nós gememos, y nosotros gememos también, aguardando a manifestação do Filho. aguardando la manifestación del Hijo. Então, pense comigo, Entonces, vamos a pensar, se a natureza está gemendo, si la naturaleza está gemendo, se o espírito está gemendo, si el espíritu también está anhelando, se Jesus está intercedendo ao lado do Pai, y Jesús está intercediendo al lado del Padre, o que a igreja deve estar fazendo? lo que la iglesia debe estar haciendo, Ela deve estar gemendo também, debe estar anhelando también, vigiando a chegada do Filho, vigilante a la llegada del Hijo. Sentindo as contrações. Hay que sentir también las contracciones. E nós, hoje, a gente consegue, através das notícias, Y hoy nosotros, por medio de las noticias, sabe o quanto a natureza está gemendo. sabemos lo cuánto la naturaleza anhela por eso. Não existiu em nenhuma época da história humana No hubo ninguna época de la historia humana tantos terremotos de uma vez só como nos dias de hoje. tantos terremotos como en los días de hoy. Tantos vulcões e erupções de uma vez só. Tanta erupción volcánica en el mismo momento. Isso significa que as contrações estão aumentando. Eso significa que las contracciones están aumentando. E conforme as contrações vão aumentando, Y de acuerdo a eso, nós gememos da mesma maneira. nosotros anhelamos de la misma manera. Nosso gemido aumenta. Nuestro gemido aumenta. Nossas dores aumentam. Nuestros dolores aumentan. Nossas aflições aumentam. Nuestras aflicciones aumentan. Agora, o que nós precisamos entender, a chave mais poderosa para acelerar esse processo, Ahora, lo que necesitamos entender, la llave más poderosa para acelerar este proceso, é que quando nós temos esse quadro em Apocalipse 8, es que cuando tenemos esta situación en Apocalipsis 8, que o céu todo para. el cielo todo para. Imagina, eu cresci ouvindo que no céu nunca se para de cantar Santo, Santo, Santo. Imagínate, yo crecí, perdón. Eu cresci ouvindo, aprendi que não se para de cantar Santo, Santo, Santo no céu. Yo aprendí desde pequeño que no se para de cantar en el cielo Santo, Santo, Santo. Mas nesse momento, Pero en este momento, por meia hora, por media hora, há um silêncio no céu. hay un silencio en el cielo. Ninguém fala nada. Nadie habla nada. Então, isso nos indica Entonces, esto nos dice que o que vai acontecer depois que lo que va a pasar después é espetacular, es espectacular, é es extraordinário, extraordinario, é uma coisa que nunca aconteceu. algo que nunca pasó. E o que vai acontecer? O que aconteceu depois? ¿Y lo que pasó después? Um anjo pega uma taça. Un ángel pega una copa. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir para Israel, No sé si alguien acá ya tuvo la oportunidad de ir a Israel ou visitar uma igreja ortodoxa na Rússia, o visitar una iglesia ortodoxa en Rusia ou onde quer que seja. o a donde quiera que sea. Mas em Jerusalém, de maneira particular,
Pero en Jerusalén, de modo particular, quando você entra em determinados lugares, cuando se entra en lugares específicos, existem centenas de incensários. hay centenas de incensarios Incensários são como lâmpadas penduradas, que son como lámparas penduradas, aonde se coloca o incenso. donde se pone el incenso. E os sacerdotes, eles ficam andando com aquele incensário para todos os lados. Y los sacerdotes se quedan andando con aquellos incensarios. E a fumaça se expande por todo lugar. Y la fumaza se expande por todo el lugar. E aqui está dizendo que um anjo pega um incensário de diante do trono. Y acá habla que el ángel pega este incensario delante del trono. Ele não pega esse incensário de qualquer lugar. No saca de cualquier lugar. No templo, nós sabemos que quando você, antes de você entrar diante do propiciatório que estava dentro dos Santos dos Santos, En el templo, antes de entrar en el propiciatorio, que estaba delante del santo de los santos, era onde ficava o incensário. era donde se quedaba el incensario. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, El sumo sacerdote entraba allí completamente envolvido por aquela fumaça. completamente rodeado por aquella masa. Sim, sim. E agora tem um segredo que a gente precisa entender no propiciatório. Pero hay un segredo que tenemos que entender en este propiciatorio. Só existe 2 lugares nas escrituras Solo hay 2 lugares en las escrituras onde nós encontramos donde encontramos 2 querubins 2 querubines guardando a entrada. guardando la entrada. O primeiro lugar El primer lugar é o Éden, es el Edén, quando o homem é expulso do jardim. cuando el hombre sale del jardín. O Senhor coloca 2 querubins guardando para que ele não entrasse de novo. El Señor pone 2 ángeles querubines para que no entrara nuevamente, Para que ele não entrasse na presença de Deus de novo. para que no entrara en la presencia de Dios de nuevo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a palavra Éden No sé si ustedes saben, pero la palabra Edén significa prazer, significa placer, terra de prazer. tierra de placer, É onde nós encontramos o gozo do Senhor, donde encontramos el gozo del Señor, a maior alegria de estar com Deus. la mayor alegría de estar con Dios. E o segundo lugar onde os 2 querubins estão guardando Y el segundo lugar donde los querubines están guardando é no propiciatório. es en el propiciatorio, Porque o propiciatório é a entrada do Éden. porque el propiciatorio es la entrada del Edén. Agora, é algo que talvez faça uma explosão na sua cabeça. Ahora, algo que te va a explotar tu cabeza. O templo era um... Ai, agora eu vou te prejudicar, irmã. Você vê como é que você traduz isso. O templo é um modelo, é um protótipo do corpo humano. El templo es un modelo, algo similar al cuerpo humano. A nossa cabeça simboliza o Santo dos Santos. Nuestra cabeza simboliza el santo de los santos. O nosso tronco simboliza o santo lugar. Nuestro tronco, el santo lugar. E as pernas, os átrios. Y las piernas, los miembros inferiores, los atrios. É por isso que a nossa capacidade de intercessão Por eso nuestra capacidad de intercesión é um culto racional. es un culto racional. E isso é tão extraordinário. Esto es tan extraordinario. Se você pega a foto de um cérebro, Si usted mira la foto de un cerebro, você vai enxergar uma pessoa de joelho dobrado orando. vas a ver una persona que está de rodillas en el piso orando. Depois você pode fazer esse teste. Después puede hacer este test. Coloca na internet aí a foto de um cérebro. Pone en la internet la foto de un cerebro.
você vai ver que o córtex frontal parece uma cabeça entre os joelhos. y vas a ver que el córtex frontal es A cabeça entre os joelhos. la cabeza entre las rodillas, Como alguém que está ajoelhado adorando. como una persona que está con las rodillas en el piso orando. E é tão incrível isso que nós chamamos o centro do cérebro Y es tan increíble que llamamos eso del centro del cerebro, de hipotálamo. del hipotálamo. Tálamo é quarto de núpcias. Tálamo significa cuarto de nupcias. E hipo é interior. E hipo es interior. Então, o centro do nosso cérebro é chamado de o interior do quarto de núpcias. Entonces, el interior de nuestro cerebro es llamado el cuarto del centro de nupcias. O interior do quarto de núpcias, o interior do quarto de intimidade. El interior del lugar de intimidad de una pareja. E isso diz para nós a capacidade que nós temos Eso nos dice la capacidad que tenemos de nós encontrarmos com Deus, de hacer un encuentro con Dios do Senhor habitar em nós y el Señor habitar en nosotros e gerar junto conosco y generar juntamente con nosotros tudo que Ele quer criar. todo que Él quiere crear. Porque era isso que Ele fazia com Adão no Éden. Porque era justamente eso que hacía con Adán en el Edén. Todos os dias Ele se encontrava com Adão. Todos los días habían encuentros entre ellos, Naquele lugar de intimidade. en aquel lugar de intimidad. Eles decretavam o que iria acontecer a partir dali. Ellos decretaban, definían lo que iba a pasar a partir de allí. Em Apocalipse 18. En Apocalipsis 2:8. Não, 8, aliás, em Apocalipse 8, desculpa. En Apocalipsis 8 Nós vemos esse quadro bem na nossa frente. vemos esta situación en adelante de nosotros. Então, o anjo sai desse lugar onde está o propiciatório. Entonces el ángel sale de este lugar donde estaba el propiciatorio E o que ele vem fazer aqui na terra? y lo que él viene a hacer acá en la tierra. Ele vem colher as orações dos santos. Él viene a sacar, pegar las oraciones de los santos E ele acumula as orações dos santos. y va acumulando estas oraciones Até que aquele incensário está cheio. hasta que el incensario está lleno. Quando aquele incensário está cheio com as nossas orações, Cuando el incensario está lleno con nuestras oraciones, ele volta para o céu. él vuelve hacia el cielo. Ele enche o incensário, ele mistura as nossas orações Él mezcla nuestras oraciones com o fogo que sai do altar diante do trono. con el fuego que sale del altar adelante del trono de Dios. E ele volta para a terra. Y él regresa a la tierra E ele joga esse incensário. y él derrama este incensario. Quando ele joga esse incensário sobre a terra, Cuando derrama eso sobre la tierra, a Bíblia diz que acontecem relâmpagos, trovões e terremotos. en la Biblia habla que pasa relámpagos, trobones, terremotos, E o primeiro anjo toca a trombeta. y el primer ángel toca la trompeta. Nós estamos chegando na festa das trombetas. Estamos llegando en las fiestas de las trompetas. Mais uma vez. Una vez más. E a pergunta que eu faço é se o incensário do anjo já está cheio com as nossas orações. Y una pregunta que hago es, si el incensario ya está lleno con nuestras oraciones. Orações são cumulativas. Oraciones son cumulativas. Nós precisamos acumular as nossas orações como as orações de Ana. Tenemos que añadir, acumular nuestras oraciones como las oraciones de Ana. Aquela viúva que estava no templo Aquella viuda que estaba en el templo e que não se apartou do templo y no se apartó del templo até que o Messias tivesse chegado. hasta que el Mesías llegara. Ou aquela viúva de Lucas 18 O aquella viuda de Lucas 18 que ficou importunando o juiz iníquo. que se quedó importunando el juez inicuo.
até que ele fizesse aquilo que ela estava pedindo. hasta que él hiciera lo que le estaba pidiendo. Da mesma forma, Jesus pergunta: De la misma manera, Jesús pregunta, por acaso não farei uma justiça apressada ¿acaso no voy a hacer una justicia apresada àqueles que me buscam? a aquellos que me buscan? Mas quando o Filho do Homem vier, Pero cuando el Hijo del Hombre venir, achará fé na terra? ¿va a tener fe en la tierra? Essa é a pergunta que ele faz. Esta es la pregunta que él hace. Ele faz uma conexão entre a fé e a oração. Hace una conexión entre fe y oración. É impossível ter fé sem oração. Es imposible tener fe sin oración. É impossível manter a fé sem oração. Es imposible mantener la fe sin oración. Uma igreja fraca é uma igreja que não ora. Una iglesia débil es una iglesia que no ora. Quando nós oramos, todos os grandes avivamentos são feitos através da oração. Cuando oramos, grandes avivamientos son realizados mediante estas oraciones. Então, nós temos um chamado para orar nesses dias. Entonces, tenemos un llamado para orar en estos días. Se perguntarem para mim qual é a maior responsabilidade da igreja, Si a mí me preguntan cuál es la mayor responsabilidad de la iglesia, eu vou dizer, nós somos responsáveis por começar voy a decir, somos responsables por empezar os últimos avisos da vinda do Senhor. los últimos avisos de la venida del Señor. No Apocalipse, En Apocalipse, nós vemos uma série de avisos antes Vemos dos juízos de Deus. vemos una serie de avisos antes del juicio de Dios. As 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas são 21 avisos son 21 avisos antes da vinda das 7 taças, antes de la venida de las 7 tazas, de las 7 que são os juízos de Deus. que son los juicios de Dios. Assim como Daniel orou 21 dias, De la misma manera como Daniel lo oró 21 días, desprendendo os 21 avisos, desprendiendo los 21 avisos, até que ele recebeu a revelação do Senhor. hasta que recibió la revelación del Señor. A igreja precisa estar orando nesse tempo, La iglesia necesita estar orando en este tiempo, antes que venham os juízos de Deus. antes que venga el juicio de Dios. A carta às 7 igrejas La carta a las 7 iglesias são avisos aos gentios. son avisos a los gentios. 7 selos Los 7 sellos são avisos aos judeus. son avisos a los judíos. É a última tentativa Es la última tentativa de converter aqueles que querem seguir a Jesus. de convertir a aquellos que quieren seguir a Jesús. E as 7 trombetas Y las 7 trompetas são avisos para toda a terra, son avisos para toda la tierra, e os juízos de Deus virão. que los juicios de Dios van a venir. Agora preste atenção no que eu vou dizer, Ahora fíjate en lo que voy a decir, porque o que acelera o derramamento desses avisos porque lo que acelera el acontecimiento de estos avisos e a vinda do nosso Senhor Jesus y la venida de nuestro Señor Jesús são as nossas orações. son nuestras oraciones. Por isso, nós precisamos criar movimentos de oração. Por eso hemos que crear movimientos de adoración. Por isso, nós precisamos desenvolver um lugar de oração. Por eso necesitamos desarrollar lugares de adoración, de oración. Mas não a oração que eu quero fazer para mim mesmo. Pero no oraciones que quiero hacer para mí mismo. Orar para que Jesus volte. Orar para que Jesús venga. Clamar a Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clamar, Maranata, viene Señor Jesús. Atrair o desejo e a paixão do Senhor para nós. Atraer el deseo y la pasión del Señor por nosotros. A maior oração que nós temos que fazer nesses dias La mayor oración, la más grande que tenemos que hacer en estos días, é a oração do Maranata.
es la oración del Maranatha, É a nossa santa expectativa pelo retorno do Rei. nuestra santa expectativa para la venida del reino. É isso que nós desejamos. Es eso que deseamos. E é isso que nós precisamos levar às nações. Y es eso que necesitamos llevar a las naciones. Recentemente eu estive no Paquistão Recientemente estuve en Pakistán e uma coisa que me surpreendeu demais. y algo que me sorprendió mucho, Eu não sei se você conhece o Paquistão, no sé si usted conoce el Pakistán, mas 97% da população paquistanesa pero 97% de la población pakistanesa são islâmicos. son islámicos. É uma nação que tem uma média de idade de 26 anos. Es una nación que tiene una media de edad de 26 años. É uma nação jovem, Es una nación joven, com uma superpopulação. con una super mega población. São mais de 200 milhões de paquistaneses. Son más de, 200 milhões. 200 millones de pakistaneses Vivendo num pedaço de terra muito pequeno. viviendo en un territorio muy pequeño, É do tamanho do Paraná e Santa Catarina, para quem conhece os estados no Brasil. del tamaño de Paraná y Santa Catarina en Brasil. Sim. Então, existe muita gente lá. Entonces hay mucha gente allá. E a opressão islâmica e hindu é muito grande. Y la opresión islámica e hindú es muy grande. O Paquistão, ele fica fronteira com o Afeganistão Pakistán hace frontera con Afganistán e com a Caxemira na Índia. y con Kashmira en India. Antigamente, eles faziam parte da Índia, Antiguamente eran parte de India, mas eles foram expulsos pero fueron expulsos porque se converteram ao islamismo. porque se convirtieron al islamismo. E sabe o que eu vi no Paquistão? Y ¿sabe qué yo vi en Pakistán? Reuniões de oração, Encuentros de oración todos os dias. todos los días. Participava de pelo menos 3 reuniões de oração. Yo participaba por lo menos de 3 reuniones Com Encuentro. muita gente, muita gente. con mucha gente. Era uma multidão que vinha quando eles sabiam que a gente estava se reunindo. Era una multitud que venía cuando sabían que estábamos reunidos. Sabe por que isso está acontecendo? ¿Sabe por qué esto está pasando? Porque o Espírito Santo está trazendo um avivamento de oração. Porque el Espíritu de Dios está trayendo un movimiento de oración. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Indonesia, el mayor país islámico del mundo. E já existem mais de 22 mil salas de oração na Indonésia. Ya hay más de 22.000 salas de oración en este lugar. Em Jerusalém, En Jerusalén existem centenas de salas de oração. hay centenas de salas de oración. Existem dezenas que são famosas, inclusive. Hay decenas que son muy famosas, conocidas incluso. Mas em todo lugar que você anda em Jerusalém, Pero en todo lugar en que usted anda en Jerusalén, você tem reuniões de oração acontecendo. hay reuniones, encuentros de oración pasando, Tanto ocurriendo. por parte dos gentios como por parte dos judeus. Tanto por los judíos como de los gentios. Eu não sei se você sabe, No sé si usted sabe, mas embaixo do Muro das Lamentações pero abajo del muro de las lamentaciones existem túneis hay túneles que atravessam por baixo do Domo da Rocha, que atraviesan por... por baixo, abaixo del Domo de la Rocha. Sí, ya hablo. Aonde está aquela cúpula dourada ocupada pelo islamismo hoje. Donde hay la cúpula dorada ocupada por el Islam en el día de hoy. Esse lugar é onde estiveram o primeiro e o segundo templo. Este lugar es donde estuvieron el primer y segundo templo. É o lugar onde eles esperam que o terceiro templo vai ser colocado. Es el lugar donde están esperando para que el tercer templo sea construido.
E nesses túneis existe oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Y en estos túneles hay oraciones 7 días en la semana, 24 horas por dia. 24 horas por día, Porque eles estão clamando pelo Messias. porque ellos están clamando por el Mesías. E nós tivemos a oportunidade de passar por esses túneis. Y tuvimos la oportunidad de pasar por estos túneles, E são pequenas cavidades na rocha, y son pequeñas cavidades en la roca, onde o povo judeu fica se balançando. donde el pueblo judío se queda de esta manera, E clamando para que o Messias venha. y clamando para que el Mesías venga. E é por isso que eu quero deixar essa palavra de encorajamento. Y es por eso que yo quiero dejar a ustedes esta palabra de coraje, Que você invista tempo levantando movimentos de oração. que usted invista tiempo orando. Eu quero concluir com uma última informação. Yo quiero terminar con una información más. Quando nós iniciamos o livro do Apocalipse, Cuando iniciamos el libro de Apocalipse, nós vemos Jesus alinhando a igreja. vemos Jesús alienando la iglesia. Ele vai revelando a natureza dele. Él va revelando su naturaleza. E para cada uma das 7 igrejas, Y a cada una de las 7 iglesias, ele repete o mesmo refrão. él repite el mismo refrán. Aquele que tem ouvidos, Lo que tiene oídos, ouça o que o Espírito diz à igreja. escuche lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Então, essa é a chave. Entonces esta es la clave, A maior responsabilidade da igreja la mayor responsabilidad de la iglesia. não é falar, No es hablar, é ouvir es escuchar o que o Espírito está dizendo, lo que el Espíritu está hablando, não o que as notícias estão dizendo, no lo que las noticias, los jornales están diciendo, não o que os políticos estão dizendo, no lo que los políticos están hablando, mas o que o Espírito está dizendo. pero lo que el Espíritu está hablando. Quando nós pararmos para ouvir o Espírito, Cuando estuvimos en este lugar, então nós vamos estar alinhados com o Senhor. entonces vamos a estar alineados con el Señor. E é tão lindo no Apocalipse, Y es tan lindo en Apocalipse, que quando nós chegamos no capítulo 22, versículo 17, porque cuando llegamos en el capítulo 22, verso 17, nós ouvimos o seguinte: escuchamos lo siguiente. o Espírito e a noiva dizem vem. El Espíritu y la novia dicen ven. Pela primeira vez, o Espírito e a noiva estão dizendo a mesma coisa. Por la primera vez, el Espíritu y la novia están hablando la misma cosa. Porque a noiva que estava desalinhada no início, Lo que la novia que estaba desalienada en el inicio, começou a ouvir o Espírito empezó a oír el Espíritu e começou a clamar para que Jesus venha do mesmo jeito. y empezó a clamar para que Jesús venga de la misma manera. Então essa é a nossa oração. Nós precisamos dizer junto com o Espírito: Entonces, esta es nuestra oración. Tenemos que decir juntamente con el Espíritu, ora vem, Senhor Jesus. ahora ven, Señor Jesús. Essa é a nossa oração. Esa es nuestra oración. Esse é o nosso chamado. Este es nuestro llamado. Clamar para que Ele volte. Clamar para que venga. Investir o nosso tempo apaixonado por Ele. Investir nuestro tiempo apasionado por Él. Até que a gente atraia o desejo dele estar conosco de novo. Hasta que atraigamos su deseo de estar con nosotros nuevamente. Nós não podemos esquecer No podemos olvidarnos que Cantares 5 que Cantares 5 fala de uma noiva habla de una novia que quando o noivo bate na porta, que cuando el novio está a la puerta, ela já está deitada. ella ya está acostada. Ela já está dormindo. Ella ya está acostada. E quando o noivo chama, Y cuando el novio llama, essa noiva preguiçosa, esta novia
Ay, preguiçosa. Essa noiva, ela demora para levantar. Esta novia demora de levantarse E ela começa a reclamar. y empieza a hablar mal. Ela fala, eu já lavei meus pés. Habla, ya ve mis pies, Ela fala assim, eu já tirei a minha roupa. ya saqué mi ropa. Isso fala da falta de intimidade com o marido. Eso habla de la falta de intimidad con el marido, con el esposo. E uma esposa que tem intimidade com seu marido não tem vergonha do seu marido. Porque una mujer que tiene intimidad con su esposo no tiene vergüenza. Mas isso fala de uma noiva que não tem mais intimidade. Pero eso habla de una novia que no tiene más intimidad. Uma noiva que não quer mais abrir a porta para o noivo. Una novia que no quiere más abrir la puerta para su novio, su esposo. É o mesmo quadro da igreja de Laodiceia, La misma situación de la iglesia de Laodicea, a última igreja, la última iglesia, a igreja do nosso tempo, la iglesia de nuestro tiempo, onde Jesus aparece do lado de fora da porta, donde Jesús aparece al lado de afuera de la puerta, batendo para tentar entrar. latiendo para entrar. Então, eu quero encorajar os irmãos nessa noite. Entonces, yo quiero encorajar a ustedes, Levante, se levante, abre a porta para o amado, abra la puerta para el amado, e tenha um tempo de intimidade com ele. tenga un tiempo de intimidad con él. É isso, meu amado, que queima no meu coração nessa noite. Es eso, mi amado, que está quemando mi corazón esta noche. E se vocês querem fazer pergunta, eu quero abrir para perguntas e eu quero já de antemão agradecer também. Si ustedes quieren hacer preguntas, ahora es el momento, doy la oportunidad y desde pronto yo quiero agradecer. Você pode fazer pelo chat, você pode abrir seu microfone e falar. Puede preguntar o abrir el micrófono. Eu queria voltar, pastor, só... Tá dando para me ouvir bem aí? Sim, sim. Tá. Naquela parte, no início, né, de tudo, na hora que o senhor falou que Cristo cumpriu as festas, né? Eu consegui captar bem as 4 primeiras, né? São 7, né? E não consegui anotar as últimas 3. E assim, se o senhor puder repetir, para que eu possa anotar aqui, eu estou dirigindo, mas eu estou anotando tudo. Tá porque para mim é importante, porque, tipo, Cristo veio para cumprir a lei. E eu já tinha feito uma conexão da lei, né? As leis são as festas, né? Principalmente. São 7.000 e poucas leis, mas as festas são leis perpétuas. Isso. Tanto para o povo quanto para nós. Mandamentos perpétuos. Uhum. Então, isso para mim é muito importante, porque esse é o cumprimento da lei que Cristo veio nos trazer, né? E se o senhor puder repetir, eu agradeceria. Levíticos 23, quando fala das festas, fala que são festas do Senhor. Não são festas judaicas. São festas do Senhor. E são mandamentos perpétuos. E é tão interessante que a palavra no original significa que são ensaios. É como se fossem ensaios gerais. Então, todo ano, quando você observa as festas, não significa que você tem que fazer cerimonialmente como eles faziam, mas observar o ciclo, o tempo das festas. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é um livro agrícola. A Bíblia fala sobre colheita, sobre semente, sobre terra, sobre árvore. A Bíblia é um livro agrícola. Então, é uma metáfora. A Bíblia fala dessa metáfora através do calendário agrícola, as primeiras colheitas, as últimas colheitas. Então, as primeiras colheitas falam das festas da primavera, onde os grãos vinham, a cevada, o trigo. As últimas colheitas falam da colheita das frutas, dos frutos, da uva, da tâmara. Eram colheitas que vinham no outono, no final das colheitas, que marcam essas últimas 3 festas, que é Yom Teruá, Yom Kippur e Sukkot. Yom Teruá é a festa das trombetas. Yom Kippur é o dia do perdão, e Sukkot é a bodas do cordeiro. Essas são as últimas 3 festas, certo? Então, literalmente, Jesus é o vigia que vem para trocar a trombeta na festa das trombetas. Jesus é o perdão do dia do perdão, é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, e Jesus é um noivo que vem para o casamento.
E essas festas acontecem nessa época em que nós estamos. Aleluia. Mais alguém? Oi, graça e paz. Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu quero confessar algo aqui a respeito disso. E, na verdade, é até uma dúvida que eu tenho. Eu estava passando muito tempo em oração, clamando Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e isso ardia como ter queimado no seu coração, né? E em meu coração também. Só que eu estava pensando muito em mim, no que eu sabia, no que eu conhecia, no que eu queria que acontecesse, que eu quero que aconteça, a volta de Cristo, nossa, Jesus vindo, acabando com essa maldade toda, com esse governo todo, com tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas quando eu caí na minha realidade, que eu olhei ao meu redor, tipo, a minha família, por exemplo, os meus irmãos que não são evangélicos, que ainda estão no mundo, que estão vivendo uma vida assim, afastadas de Deus, e eu disse, meu Deus, como que eu posso clamar para ele vir se a minha família está se perdendo? Se a minha família ainda não está, tipo assim, esperando o Messias junto comigo, não se converteu, não... Então eu fiquei, tipo, naquela dúvida, sabe? Hoje eu estou mais focada em orar pela conversão da minha família, para que eles possam clamar junto comigo, Maranata, hora vem, entendeu? Do que, Senhor, volta logo agora, porque eu sei que se ele voltar, digamos assim, hoje, praticamente a minha família vai ficar, tipo assim, vai ser condenado, digamos assim, pelos seus pecados, pela vida que estão vivendo. Então, eu entrei numa crise de do que eu oro, afinal? Eu quero que Jesus volte, quero, mas se ele voltar agora, Maranata, hora vem agora, Jesus, a minha família que eu também estou orando, irmã? Ela não se converteu. Como que é seu nome? Jussi. Jussi, eu sou caçula de uma família de 6 filhos. Eu sou o sexto, né? O sexto geralmente é aquela, fala que é a sobrinha da panela, né? É a raspa da taxa e que obedece todo mundo, né? É o último que fala e o primeiro que tem que obedecer. Mas, a partir do momento que eu encontrei Jesus, e para quem não sabe, meu pai e minha mãe cometeram suicídio. Eu fui menino de rua dos 7 aos 10 anos, catava lixo reciclável na rua. E aí, com 13 anos, eu encontrei Jesus. A partir do momento que eu me apaixonei por Jesus, eu comecei a desenvolver uma vida com Jesus, eu passei a ser um líder na minha casa. Hoje, apesar de ser o caçula, ninguém faz nada sem pedir conselho para mim. Sabe o que eu quero falar com isso? Você sabe qual que é a coisa mais poderosa que você tem? O seu testemunho de amor por Jesus. Quanto mais apaixonada por Jesus você tiver, quanto mais você investir tempo tentando trazer Jesus para sua casa, trazer Jesus para sua família, mais a sua família vai ser transformada pela sua transformação. Mais eles vão ver Jesus em você, mais eles vão ver a presença de Deus em você. O maior testemunho da primeira igreja, a igreja primitiva, que, aliás, a palavra testemunho na Bíblia é mártires. Literalmente é martírio, é mártires. Isso é o que você mais carrega de precioso. Então, se você quer trazer a sua família para Jesus, mostra o quanto você é apaixonada por ele, desejando a volta dele. Não tem paradoxo nisso. As coisas se complementam. As coisas, elas se unem. A sua paixão por Jesus vai fazer com que outras pessoas se apaixonem também. John Wesley falava, pegue fogo para Deus e as pessoas que estiverem ao seu redor vão se queimar também. Quando você estiver queimando de amor por Jesus, todo mundo que estiver à sua volta vai se queimar também. Você vai incendiar um fogaréu. Você crê nisso? Então comece a deixar esse amor verter, deixar essa paixão nítida. Agora, não cobrando as pessoas, não com misticismo, com religiosidade, mas descobrindo, através do Espírito Santo, como Jesus é. Hebreus 1, do 1 ao 5, fala assim, antigamente Deus falava a nós pelos profetas e apóstolos, mas nesses últimos dias ele nos fala pelo Filho, que é a imagem, a expressão perfeita da sua natureza. Quando nós olhamos para Jesus, e Jesus, deixa eu lembrar para você uma coisa, Jusileia,
Jesus é um homem que está vivo, é um homem físico. A Bíblia diz que Deus prometeu que nunca faltaria um descendente sentado no trono de Israel. Existe um rei reinando no trono de Israel, na Nova Jerusalém, e o nome dele é Jesus. Ele não é um fantasma, ele não é um Deus do passado, ele é um homem de carne e osso, é um homem que come, ficou 40 dias comendo depois que ele ressuscitou aqui, e ele foi elevado na vista de todo mundo. Tem um homem vivo nos céus, reinando. E você tem que se apaixonar por esse homem. Você tem que apaixonar por que esse homem está fazendo por você até hoje. Quando você se apaixonar por ele desse jeito, pode ter certeza que a sua família vai vir para Jesus. Aleluia. Amém. A Elizabeth quer perguntar. Por favor. Pode abrir o microfone. A Lívia traduz. Pode falar, Elizabeth. Pode falar, senhora? No se está escuchando, perdón. A ver. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. La pregunta mía viene por algo que el Espíritu Santo me está haciendo sentir para estos tiempos. Minha pergunta é de acordo com aquilo que o Espírito Santo está me fazendo sentir acerca desse tempo. Y cuando usted estaba leyendo Apocalipsis capítulo 5, creo que es el versículo 7 o 6 o 8, no recuerdo, habla de que no se sabía quién podía abrir los 7 sellos, y uno de los ancianos habla acerca de quién había vencido, pero lo compara como el león de la tribu de Judá ha vencido. E Sim, quando... já entendi, não precisa traduzir, não. Ah, ok. E qual é Entonces, como usted dijo, que tenemos que este es el tiempo no tanto de hablar, sino de la iglesia escuchar. Lo que yo he escuchado del Espíritu de Dios para estos tiempos es Dios, Jesús levantándose en estos tiempos como un león rugiendo. Y Sí. es lo que hemos querido plasmar a través de cuadros, banderas, incluso de danzas. Pero Sí. yo quisiera, ya que usted tiene un buen conocimiento profético, que me comentara exactamente por qué Jesús ahí es comparado como un león de la tribu de Judá que venció. Tá, graças por la pergunta. Pero, bom, muito legal essa pergunta. Cadê a Lívia que está traduzindo? Cadê você? Lembrando que a Lívia tem que traduzir, aqui. pastor. Muito legal essa pergunta, porque nós somos privilegiados. Bueno, re buena esta pregunta porque somos privilegiados. João Batista San Juan preparou o caminho. João Batista preparou o caminho do cordeiro que veio ser sacrificado. Juan Batista preparó el camino del Señor que iba a ser sacrificado. Mas nós estamos preparando a volta do leão que vem para reinar. Pero estamos preparando el regreso del león que va a reinar. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados. E por que ele se apresenta como leão? ¿Y por qué él se presenta como león? Porque na bênção de Jacó, Porque en la bendición de Jacob, quando Jacó estava falando sobre o propósito de cada tribo, cuando Jacob estaba hablando acerca del propósito de cada tribu, e ele fala da semente messiânica, y él habla de la semente mesiánica, ele fala que ela sairia da tribo de Judá. él habla que iba a salir de la tribu de Judá. Por isso é o símbolo da tribo de Judá. Por eso el símbolo de la tribu de Judá É o leão. es el león.
A tribo de Judá é a tribo que comandava no momento de guerra. La tribu de Judá era la tribu que estaba en el comando en el momento de la guerra. Era a que direcionava as outras tribos. Era la que daba el direccionamiento a las otras tribus. Então, essa posição profética da tribo Entonces, esta posición profética de la tribu marca a nossa posição, marca nuestra posición, uma vez que nós somos enxertados em Israel, una vez que fuimos en incluídos Israel, incluidos pelo sangue de Jesus, por la sangre de Jesús. nós passamos a fazer parte Ahora no somos parte, hacemos dessa raiz messiânica de esta raíz mesiánica e carregamos esse rugido. y cargamos tenemos en nosotros este rugido. Nós somos esse exército. Somos este ejército. O leão da tribo de Judá, El león de la tribu de Judá, ele vem acompanhado de milhões e milhões, milhares e milhares. él viene acompañado de millones, millones, millares y millares. Como fala o versículo 11 de Apocalipse 5. Como habla el verso 11 de Apocalipsis 5, capítulo 5. E nós somos, como é que fala? Nós somos convocados Y somos llamados para vir com esse general de guerra. para venir con este general de guerra. Por isso nós temos essa percepção de guerra, Por eso tenemos esta percepción de guerra, esse desejo de guerrear nos lugares espirituais. este deseo de guerrear en lugares espirituales. Mas tem que ficar claro para nós. Pero hay que quedar claro a nosotros. Essa movimentação é profética, Esta movimentación es profética, não é ativista, no es activista, não é contra a carne ou sangue, no es contra la carne y la sangre, mas contra principados e potestades pero contra principados y potestades nos lugares celestiais. en los lugares celestiales. Amém. ¿Se quedó claro, Elizabeth? Gracias. Nada. Aleluia. Amém. Bom, gente, eu vou encerrar nesse horário agora, às 19h30, porque alguns têm compromisso, eu também tenho, acredito que o pastor Assis também tem compromisso agora, e eu queria agradecer. Ivaneta? Alô, Olá. alô? Desculpa, daria para me dar um testemunho rapidinho antes de você terminar? Bem rapidinho, Su. Bem rapidinho, Eu só queria dizer para o pastor que eu sou de Curitiba também, Uau. e que eu vim há 34 anos já para a França como missionária, e que em 2018 o Senhor me deu um sonho profético onde eu via uma mulher em Paris tocando a trombeta. Então, eu passei esse sonho para a minha equipe de oração da Marcha para Jesus aqui, e essa pessoa, ela foi em todas as nações do mundo, em todas as nações, até na Arábia Saudita, tocar a trombeta, tocar o shofar. E tem outra coisa, há 10 anos atrás, o Senhor me pediu para mim escrever uma música sobre Maranata, a volta do Senhor, e também sobre a paixão que nós temos por Jesus, como nós devemos amá-lo. Então, essa música da paixão eu tirei do Cântico de Cânticos 8, onde fala do amor, só que eu estou esquecendo em português, mas eu escrevi em francês. Só para dizer isso, que o Senhor me pediu para mim escrever essas duas canções, Maranata, e essa paixão pelo Senhor, que está no Cântico de Cântico número 8, Isaías 54, onde diz que as montanhas vão passar, as colinas vão passar, mas o amor de Deus por nós
vai durar para sempre, etc. E essa visão da trombeta, e há 15 dias o Senhor me disse que a última trombeta vai soar. Uau! Muito alinhado, né, irmã? Glória a Deus. Aleluia, glória Obrigado a por Deus. compartilhar. Irmã Ivonete, não sei se você me permite só deixar aqui meu merchan, né? Para quem quiser me acompanhar. Eu não Sim, vendo nada, sim, não, com tá? certeza, eu ia falar isso. Mas Falar para do quem seu quiser me livro, né? acompanhar, né? Isso. O meu Instagram é Assis Missões, @AssisMissões. E eu estou lançando um livro que é Chave para Transformar a Nação. É um livro de alinhamento para essa época política, certo? E eu vou estar liberando ele a partir dessa semana, eu acredito, está só acabando a diagramação, e eu vou liberar ele em PDF. Então, se as pessoas tiverem o interesse, acompanhem lá no Instagram, que eu vou estar dando as dicas de como conseguir o livro aí, tá bom? E vai ter em outro idioma, além do português? O senhor vai lançar em inglês? Eu acredito que sim, espero que sim. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu sempre tenho republicado no nosso grupo aquelas postagens que o senhor coloca lá no grupo da Casa de Oração, né? E os irmãos, eles têm acompanhado alguns vídeos, algumas explicações que o senhor tem trazido sobre o Ipiranga, sobre os Estados Unidos, né? E então, por isso, os irmãos ficaram muito felizes, muito contentes, estamos muito honrados, né, por o senhor estar aqui com a gente, e já fica o convite, se o senhor puder, na próxima semana, se o senhor quiser continuar, fique à vontade, tá bom? Amém. Vamos ouvir o Pai sobre isso, eu quero agradecer e pedir ao Espírito do Senhor que faça essa palavra realmente queimar como fogo, né, e permanecer queimando como fogo, que ela possa encontrar o terreno fértil, né, e que ela possa prosperar e que vocês possam multiplicar essa palavra de revelação no temor do Senhor, hein? Amém. Eu queria pedir que o senhor orasse por nós, por cada um de nós, em cada lugar onde nós estamos, né, que essa chama, esse fogo venha arder e brilhar nesse lugar onde nós fomos colocados. Sim, Pai, nós sabemos que você é o Rei das Nações, o Senhor das Nações. Sabemos que para você o mundo não tem fronteiras, Pai, você é Senhor de todos e de tudo. E nós agora, nesse momento, queremos clamar para que você derrame, Senhor, uma unção especial, Senhor. Senhor, sobre esse tempo, nós estamos aqui como as virgens que querem ter o depósito de azeite, que querem ter o depósito de óleo. Nós queremos sentar contigo no Monte das Oliveiras, que representa o teu Espírito Santo, Pai, e permanecer nesse lugar, sendo cheios desse óleo, Senhor, que a tua palavra fala que é o óleo da alegria, é o óleo da comunhão, é o óleo do poder, da autoridade. E eu peço que você derrame abundantemente agora sobre a vida dos meus irmãos, Pai, tanto esses que estão ouvindo agora, como aqueles que posteriormente ouvirão, que você, Senhor, que você, ó Pai, pela tua misericórdia, derrame uma porção dobrada de óleo fresco, de azeite fresco, para que os irmãos estejam sendo extremamente tocados, apaixonados e cheios do espírito de intercessão, do espírito de súplica, do espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de revelação para esses dias. Eu abençoo os meus irmãos que estão espalhados pelas nações e agradeço porque é você quem faz, é você quem distribui as células do corpo, é você que está se infiltrando, Senhor, em todos os cinturões, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, Senhor, seja na Europa, na África, não importa onde, Senhor, o teu evangelho, a pedra está se transformando numa montanha, a pedra está se transformando na montanha mais alta, e nós pedimos que você apresse a sua volta, nós pedimos que você traga, Senhor, esse desejo, Senhor, de gerar no coração de cada ser humano, de cada homem e mulher tocada pelo teu Espírito, Pai, um espírito de oração, um espírito de clamor, em nome de Jesus. É assim que eu abençoo esse grupo, para que eles possam, Senhor, multiplicar movimentos de oração. Eu libero essa palavra de multiplicação de movimentos de oração em todos os países da terra. Eu oro pela Nicarágua, eu oro, Senhor, pelo Haiti, eu oro pelo Panamá, eu oro
América Central, Pai. Nós precisamos que você toque nos meus irmãos com um fogo profundo. Nós precisamos que você venha com poder e autoridade na América Central e que você interfira nesses países que estão sendo perseguidos nesse momento e que dê livramento para o seu povo, assim como também nas outras nações da terra. Acelera, apressa, nós não temos medo dos teus juízos, porque nós não somos alcançados pelos teus juízos, mas somos alcançados pela tua justiça. Não somos homens de sangue, somos homens de paz. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, apressa a tua volta, Pai. É o nosso clamor nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gente, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê. Um abraço. Amém. Abraço, foi um Deus prazer. abençoe, Shalom, pastor shalom. Assis. Shalom. Depois, quando eu tiver o livro pronto, em nome de Jesus, manda para nós, pastor. Ana, tchau. Tchau, gente. Foi bom te ver, Elizabeth. Deus te bendiga. Amén, Dios le bendiga, le amamos. Le amamos. Bendiciones. Deus abençoe. Obrigada, Lívia. Deus te abençoe. Obrigada, Maciel. Amém. Deus abençoe. Le amo, Maciel. Deus abençoe. Obrigada, gente. Deus abençoe. Suzana, obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Shalom,